ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintão. Hoje convido vocês todos a mergulharem com a gente num vastíssimo mar de chorume. Em nosso 9º episódio dos Canalhas BR, vamos descobrir os motivos que levaram Olavo de Carvalho a ser o guru dessa nova ultradireita brasileira. De astrólogo a místico islâmico, Olavo soube aproveitar uma onda de conspirações para criar a persona de filósofo e espalhar suas bobagens aos 4 ventos. Mas para isso acontecer, contou com toda a complacência da imprensa brasileira, inclusive sobre as toneladas de condutas condenáveis que deixou para trás. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Antônio Massanita Palpite Reserva Alentejano 2018, um tinto português feito com as uvas terroir e tem um aroma intenso de frutas vermelhas. Ele combina perfeitamente com pizzas e massas de molho vermelho, pratos apimentados e queijos. E essa belezinha está por R$80 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro tentando alguma penetração acadêmica no campo da filosofia. E a academia brasileira, do Oiapoque ao Chuí, fala: desculpa, mas a sua capacidade de produzir ideia é inferior a alguém que acabou de entrar no curso de filosofia. Né? Não tem nada no seu pensamento aproveitável. Você não é bem-vindo aqui. E aí ele vai fazer o movimento negativo, né? Isso é profundamente psicanalítico. Ele vai tentar ser reconhecido pelo não, já que ele não pôde ser reconhecido pelo sim. E aí ele vira um guru da extrema-direita. Para começar, vou dizer que esse foi um dos episódios mais tóxicos que já fiz aqui para o Muito Pior. Nem tanto pela trajetória do figura, mas o fã-clube consegue exacerbar as coisas de um jeito que é pernicioso demais. Por enquanto, nem no submundo das viúvas da ditadura encontrei coisas tão agressivas, uma raiva monstruosa acumulada e, como disse Carmen Lúcia recentemente, uma desinteligência natural tão exposta. Mas aí quando você se debruça sobre tudo que Olavo de Carvalho disse, escreveu e representa, fica claro os motivos da fanbase ser assim. Ele quis assim, ele os moldou assim. Também aproveito para dizer que esse episódio não deve ser ouvido como se fosse uma biografia definitiva deste ser. Não é porque essa não é a intenção do podcast, nunca foi, em nenhum tema. Segundo, porque o próprio Olavo criou uma teia de mentiras tão grandes que é praticamente impossível cravar tudo o que aconteceu com ele da infância até mais ou menos os anos 2000, quando aí sim sua vida passou a ser escrutinada. Minha proposta aqui é mostrar para vocês quem foi esse figura e os motivos que levaram a ser tão influente para um grande naco de pessoas, inclusive ditando regras que levaram à ascensão de Bolsonaro e que ainda assombram todo o debate político no Brasil. Um grande naco de pessoas? Naco Gostei. de pessoas. Então vamos lá. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu em 29 de abril de 1947, em Campinas, no estado de São Paulo, filho de Luiz Gonzaga de Carvalho e Nicéia Pimentel de Carvalho. Nada se sabe efetivamente sobre sua infância, exceto o fato de ter abandonado os estudos formais no ensino médio. Tornou-se um autodidata. O relato supostamente mais antigo sobre ele foi contado pelo próprio, que afirmou que durante a década de 60 foi um ferrenho combatente da ditadura militar, filiando-se inclusive ao Partido Comunista. Segundo Olavo, ele escondia guerrilheiros, levava mensagens e era muito ativo entre a resistência. Mas de fato não há nenhum registro que confirme a veracidade dessas afirmações. Ninguém envolvido na luta contra a ditadura confirmou que Olavo realmente fazia parte das trincheiras. Por ter sido uma pessoa irrelevante na época, basicamente ele pode falar o que quiser que vai carecer de confirmação. Isso foi um bom trunfo para ele no futuro, inclusive para dizer que era anticomunista porque havia conhecido o comunismo por dentro. Então não há nenhum registro de que ele foi filiado ao partidão nem nada do gênero, Não tem nada disso, né? nada. Só a palavra dele. Entendi. No início da década de 70, Olavo começou uma guinada, por assim dizer, de cunho místico. Interessou-se por astrologia e por cultos. Em 1974, foi internado em uma clínica psiquiátrica em São Paulo,
onde ficou internado por 3 meses. Esse fato foi confirmado por testemunhas que tiveram com ele lá. Porém, Olavo nega, diz que se internou voluntariamente por um dia, tendo alta no dia seguinte, mas que ele acabou se tornando um assistente na clínica por um tempo. Peraí, então ele foi internado numa clínica psiquiátrica, mas ele Isso. disse que na verdade ele foi lá, ficou internado um dia e aí os caras deram emprego pra ele. Deram emprego pra ele. E aí ele ficou lá mais tempo. Entendi, mas que ele nunca foi. Nunca. Mas nunca, não se sabe qual é o diagnóstico que Não ele sabe. teve. Também ninguém sabe. Entendi. E sua vida começou a mudar de fato em 1977, quando começou a escrever sobre astrologia na Folha de São Paulo. Em 79, ele funda a Escola Júpiter, que organizava seminários, eventos e palestras sobre astrologia. Lá ele ministrava um curso chamado Orientação Profissional segundo a Astrologia. E aí, Camila, você ia fazer esse curso? Definir sua profissão baseado na astrologia? Faria com certeza. Né? Porque, na verdade, assim... Dizem os astros. Dizem os astros o que eu devo fazer. Eu acho que é uma maneira. Se você não está disposto a decidir por si mesmo, acho que qualquer outra maneira é válida. Júpiter entendeu? define. Júpiter pode decidir. Ou seus pais. E aí, nesse mesmo ano, ele tornou-se professor de astrologia num curso de extensão da PUC de São Paulo. O curso era voltado para alunos de psicologia. Na década de 80, Olavo entrou para a seita Tariqa, uma ordem mística muçulmana, expandindo seu autodidatismo para o islamismo, mas deixava mais claro seu interesse por cultos. Começou a estudar filosofia na PUC Rio, mas abandonou o curso depois de 3 anos. Então ele concluiu o ensino médio. Não, ele não concluiu. Mas como que ele foi estudar filosofia? O bom e velho supletivo. Ah, então ele concluiu. Mas enfim, não formalmente. Concluiu, se ele fez supletivo. É que na verdade, concluiu. assim, isso é polêmico. Diz ele que supostamente teria feito supletivo e entrado. Mas esse curso que ele fez na PUC, na verdade, não existia vestibular. Era quase um curso de extensão. Não era um curso de filosofia. De filosofia formal de graduação, não. Entendi. Em 1986, ele foi premiado pela Universidade de Al-Azhar e pelo Reino da Arábia Saudita por uma obra sobre o profeta Maomé. E começou a colaborar cada vez mais com jornais como a própria Folha de São Paulo, o Globo, Jornal do Brasil e Zero Hora. Nesses primórdios já ensaiava uma mistura freestyle de uma filosofia autodidata com opiniões políticas. Mas ainda estava longe de se tornar o polemista que viria a ser no futuro. E foi mais ou menos nessa época que as coisas começaram a azedar. Tudo bem que desde os anos 70 ele já estava nessa vibe meio truqueira, né, vendendo cursos de astrologia, mas nos anos 80 ele foi ganhando o corpo conservador apoiado numa filosofia inventada, sem método ou crítica. E isso o tornou um pária na academia. Definitivamente, ninguém levava Olavo a sério, como deveria ser mesmo. E isso fez fermentar naquela alma cebosa o rancor contra tudo que é intelectual. Basicamente, ele não quis fazer o caminho normal da academia e ser um acadêmico, é isso? Exatamente. Esse é o grande problema dele. Foi um grande problema mesmo. Porque afinal de contas, assim, para você estudar filosofia, eu entendo o autodidatismo, mas assim, a chance de você errar é grande demais, assim, entendeu? Sozinho. E tudo isso foi quase uma gênese de um incel tardio. Agora eu vou fazer só uma parte para não me perder aqui na cronologia, né? Devo dizer que a partir de 86 ele se casou 3 vezes e teve 8 filhos. A mais conhecida é Heloísa de Carvalho, pessoa que denunciou onde Queiroz estava escondido em Atibaia e se filiou ao PT. E teve inúmeras tretas com o pai nos últimos anos. A mais recente eu conto lá no final do episódio. Essa história dela achando o Queiroz meio que sem querer em Atibaia foi uma das coisas mais incríveis do planeta Terra. Né? Sim. E depois a Andréa Sadi perguntando, mas o Queiroz entrou voando na sua casa, que era na casa do Acef, né? Na Acef, o advogado. Muito bom. Mas voltando à narrativa. Com o esculacho dos acadêmicos, Olavo foi se radicalizando cada vez mais e desenvolveu um ódio patológico contra a esquerda, e principalmente o comunismo. Entrou nos anos 90 disposto a abraçar várias teorias da conspiração e criá-las também para poder explorar e encantar discípulos. E começa sua era literária. Ele lança em 1994 o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, basicamente um delírio sobre o marxismo cultural. E em 95 vem O Jardim das Aflições, onde tenta criar uma história do Ocidente basicamente refutando o filósofo grego Epicuro. Tive o dissabor de ler alguns trechos para esse episódio e é um tanto quanto constrangedor e claramente um embuste. Em 1996 ele lança o livro O Imbecil Coletivo, que é a Bíblia olavista por excelência. Ali ele destila todo o seu ódio contra o saber acadêmico, onde tenta analisar a suposta decadência intelectual do Brasil. Na ideia dele, a nova geração de intelectuais brasileiros se imbecilizariam uns aos outros e reproduziriam o imbecil coletivo,
em grande escala. Para ele, os intelectuais brasileiros eram indivíduos inteligentes, razoavelmente cultos, porém corrompidos pela autointoxicação ideológica e por um corporativismo de partido que, alçando as posições muito superiores aos seus méritos, deformavam completamente sua visão do universo e de si mesmos. A ideia inteira do livro é fazer uma paródia do intelectual coletivo de Antônio Gramsci. E aqui vou dar o nome de uma pessoa que alçou Olavo de Carvalho para o mundo. Trata-se de Pedro Bial. Em uma entrevista com o guru esotérico, Bial rasgou elogios ao autor e à obra, classificando-a como um volume demolidor. Chancelado, Olavo aproveitou para ganhar cada vez mais adeptos, ou fanáticos, se assim preferir. Poxa, Pedro. Com um público cada vez maior, mas rejeitado pela academia, Olavo fundou em 2002 o site Mídia Sem Máscara, onde poderia destilar todo o seu veneno contra a imprensa, a política, grupos minoritários e tudo mais que via pela frente. Foi ali que refinou o seu estilo. Em um debate, nunca debata ideias, ataque seu oponente, xingue-o, mande-o tomar no cu, ponte os defeitos físicos, tudo que for possível, mas nunca entre em debates de ideias. Esculache o quanto puder. A vitória no debate estará garantida. Basicamente o receituário da extrema-direita brasileira hoje em dia. Porque o debate de ideias eles não conseguem fazer. Não conseguem. Nos anos 2010, com o fortalecimento das redes sociais, Olavo, o criador, virou sua própria criatura, o imbecil coletivo. Abraçou de vez as teorias da conspiração e destilou todos os seus preconceitos no seu canal no YouTube, no Twitter e em seu site e cursos. Coisas como a Pepsi ser adoçada com fetos abortados. Uma história que foi criada nos Estados Unidos, mas ele se tornou o principal porta-voz dessa história. Ele também divulgou fortemente que a teoria da relatividade e o helicentrismo são falsos. Afirmou que não havia provas que a Terra não era plana. Para Olavo, a AIDS não representava um risco para a população heterossexual e que não era um perigo, alegando que essa ideia teria sido disseminada pela indústria farmacêutica e outros grupos para captar verbas governamentais. Meu Deus do céu. Você não devia nem falar essas coisas aqui, que eu fico até com medo que alguém acredite. Mas tem um... Não nossa audiência, sector, né? Nossa audiência é melhor que isso. E ele também não acreditava no aquecimento global e fundamentava-se no episódio que ficou conhecido como Climate Gate, em que hackers, nas vésperas da conferência de Copenhague, disseminaram milhares de e-mails de climatologistas da Universidade de East Anglia, visando minar a credibilidade da conferência. Além disso, Olavo apontou que o Climate Gate seria obra da família Rockefeller, do Council of Foreign Relations e do Clube de Bilderberg, indicando-os como atores principais na nova ordem mundial, também responsáveis pelas campanhas mundiais abortistas e gaysistas, da nova religião global biônica, da proposta do governo Obama para o controle universal da circulação de capitais. O que é a nova religião global biônica? É que vão transformar todas as pessoas em robôs. Interessante. Uma parte eu até gostaria. Ele criticou também Giordano Bruno, que segundo ele não descobriu nada e foi condenado por não defender teorias científicas, mas por prática de feitiçaria, que na época era crime. Ele também disse que Galileu era um charlatão. Também não escondia seu racismo e suas ideias de supremacia branca. Sobre os movimentos negros, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, ele afirmava que negros não têm direito a reparação alguma e ela representa uma incongruência e uma seletividade, já que antes de serem escravizados, os próprios negros, quando foram faraós no Egito, escravizavam judeus e árabes. Nossa, essas falácias são pesadas, né? A culpa pela escravização dos negros é dos próprios negros, por causa de sua cultura decadente, desestruturada e degenerada, cujo maior exemplo são as tradições religiosas mágico-animistas africanas. Disse o astrólogo. Negros não deram nenhuma contribuição cultural à civilização ocidental, mas apenas uma contribuição material sob forma de trabalho escravo, não tendo por que reivindicar qualquer tratamento especial por parte do Ocidente branco. Meu Deus do céu. A cultura negra é inferior à cultura ocidental, à tradição judaico-cristã, à ontoteologia greco-latina medieval e ao Renascimento, não podendo sequer ser equiparada com esta, o que mais uma vez mostra que os negros mais ganharam do que perderam com a colonização. Olavo. Senhora. Nossa, que tá me dando um pouco de raiva esse episódio, Danilo, tá difícil. Mas é. Tá difícil. Com todas essas coisas estapafúrdias, Olavo ganhou ainda mais força na sua legião de imbecis coletivos. Cursos e mais cursos de formação de pessoas ressentidas e anônimas
e que ganharam a luz do dia nos últimos anos, né? Surgiram várias gentes ali, tipo, vai de Carlos Zambelli a Ernesto Araújo. Em 2018, ele se alinhou ao governo Bolsonaro, chegando a indicar inclusive o ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, e viveu o papel de guru do decrépito presidencial e sua prole, devidamente formados no curso do YouTube. Outro que veio desse bueiro, né, como eu citei, foi o Ernesto Araújo, ex-chanceler do Brasil. Quase não dá vergonha dessa gente, né? Pois é, mas eles estão aí, né, cada vez mais forte. Ainda estão. Inclusive o jornalista lá que fugiu, o Alan dos Panos lá, o Alan dos Santos, ele escreve pro Mídia Sem Máscara. Ainda? Diretamente dos Estados Unidos ainda. Ah, não acabou o site do Olavo de Carvalho? Não, tá lá, firme e forte. Inclusive tem o Azambuja, que ele tem um pseudônimo. Que chama Sonnenschein, alguma coisa assim. Exatamente. Absurdo. Nessa época, né, que em 2018 ali, o Olavo já morava nos Estados Unidos, na Virgínia, para onde foi para evitar as enxurradas de processos que levava no Brasil. Um dos mais famosos foi feito por Caetano Veloso, que venceu e espera até agora a indenização de R$2 milhões por ter sido chamado de pedófilo pelo Ceboso. Em 2021, doente e sem condições financeiras para pagar o tratamento em hospitais estadunidenses, Olavo foi para o Brasil se tratar no SUS. E depois ele teve de ser contrabandeado para fora do país, pegando um ônibus em São Paulo para o Paraguai para evitar todas as notificações judiciais e o risco de prisão para evitar a sua fuga. Apesar de nunca provado, parece que o governo do excrementíssimo agilizou sua fuga. Ele foi de ônibus para o Paraguai? Para o Paraguai e de lá para os Estados Unidos. Era o que a Arlete Lu fazia com os bebês. Basicamente. E esse ser foi cumprimentar o capeta no dia 24 de janeiro de 2022, quando morreu nos Estados Unidos vítima dela, a inegável pandemia, a Covid-19. Ele negava a existência da pandemia, chegando a afirmar em 2020 que o coronavírus era a mais vasta manipulação da opinião pública que já aconteceu na história humana. Castigo veio a cavalo. Ele também era crítico da vacinação, da proteção pessoal com a utilização de máscaras de confinamento. Ele pagou em vida, ainda bem. Mas não foi divulgado que ele morreu de Covid, né? Foi divulgado que ele morreu de pneumonia. Supostamente pneumonia, mas foi Covid. Entendi, porque ele já tinha vários problemas pulmonares, porque ele também falava que cigarro não fazia mal, né? Ele fumava que nem um porco com 80 anos de idade. E para finalizar, né, como falei da história da polêmica da Heloísa, nas últimas semanas, a Heloísa de Carvalho, né, a primeira filha dele, fez uma denúncia à Polícia Federal sobre um suposto envolvimento de Olavo de Carvalho em redes de pedofilia, incluindo alguns dos seus irmãos no bolo. Mas até esse momento aqui que a gente está terminando o episódio, a denúncia ainda está em investigação. Que doideira, bicho. E no final das contas, o Olavo é a perfeita tradução da ascensão do medíocre com o apoio de outros medíocres. Um ser rancoroso, descontente em ser contradito e com um ego bem inflado. Foi embora e deixou milhares de embriões que se desenvolveram e continuam causando estrago por onde passam. É bem difícil combatê-los porque são adeptos dessa histeria do xingamento e mentiras. Então tem que ter muito estômago e paciência para enfrentá-los, né? Porque eles saem gritando e atacando o tempo todo. Enfim, e aí, Camila? Você já conhecia a história do Olavo? Vai fazer um curso dele agora, assim, no YouTube? Não vou fazer um curso do Olavo de Carvalho. Nem sabia que eles ainda existiam. Teoricamente, você tinha que pagar, né, para fazer esses cursos também. Tem que continuar pagando, porque os filhos são herdeiros, né? Ah, entendi. Inclusive, eu tava lendo sobre a partilha, né? Ele deixou a Heloísa de fora e ele deu uma parte dos direitos autorais para a filha pra neta do Dorival Caymmi, que parece que era a grande amiga do peito dele. Que doideira. Doideira. Gente, bem, eu acho o Olavo de Carvalho... eu não acho que o Olavo de Carvalho nunca foi uma pessoa estúpida, primeiro. Eu acho ele é muito inteligente. Eu acho ele um cara extremamente inteligente, porém, ao mesmo tempo, preguiçoso. Ele acha que ele tem uma coisa meio síndrome do homem branco, sabe? Ele achava que nunca se esforçou pra porra nenhuma na vida, só pra esse curso de astrologia e tal, que ser acadêmico sem entrar na academia, sem ter que passar por todos os perrengues, que é, tipo, se tornar um acadêmico de verdade, só lendo orelha de livro, entendeu? E comentando do jeito que queria. E aí tem um monte de gente igual a ele, assim, um bando de gente que não tá afim de se esforçar, que quer uma solução meio própria, meio pronta, que você vai gritando no debate, entendeu? Xinga o seu oponente e fica criando teorias absurdas da conspiração para diminuir as outras pessoas que pelo menos estão se esforçando minimamente para fazer o seu trabalho, entendeu? A ciência, por exemplo, ou os filósofos de verdade, que na verdade estão estudando, né, a filosofia de verdade, discutindo,
Eu acho isso, eu acho um preguiçoso. Ele achou esse nicho, assim, tudo bem, assim, tem que deixar claro, assim, ele era um cara conservador mesmo, assim, então não é que ele foi só oportunista, muitas das coisas ele acreditava. Mas quando ele tentou entrar nessa seara de filosofia mais escolar, assim, por assim dizer, era muito fácil destruir as ideias dele. E aí ele acabou indo pra esse lado, abraçando a teoria da conspiração, porque, assim, tipo, como é que se refuta? Assim? Não, tem isso. E o cara deita e rola e fala o que quiser, né? E eu acho que ele era oportunista, sim, assim, ele era oportunista. Ele viu um nicho onde ele podia Sim. navegar em águas claras, entendeu? Com seguidores, um bando de idiota. E acho que ele formou um culto também. Eu acho que ele também deve ter estudado como formar um culto. Exatamente. Pra formar um culto. Ele era, assim, ele tinha muito, desde a Tarica lá atrás, quando ele entrou e tal, assim, ele tinha realmente muito interesse em cultos. Então ele conseguiu meio que formatar a persona dele pra ser um culto mesmo, né? Uhum. E o Brasil vai levar muito tempo pra se livrar dessa praga, assim. Ah, vai. Mas se não fosse o Olavo, ia ser outro. E, assim, isso era meio que... É o momento histórico que era pra isso acontecer. Eu acredito piamente nisso. Assim. Fixed point in time. Na verdade, Doctor meio Who. isso. Nos Estados Unidos tem também, entendeu? Em todos os lugares a gente tem essas personalidades que são... É que é mais fácil. Nos Estados Unidos é mais fácil de você perceber, porque essa história, pra desembocar no Trump, ela vem desde a década de 70. Você tem uma timeline de toda a ascensão. O Olavo de Carvalho foi uma coisa... Assim, tava lá falando uma groselha e de repente o Pedro Bial, assim, tipo, que sempre foi um cara anti-esquerda e o caceta, viu no Imbecil Coletivo, o cara, que legal, vamos trazer o cara, vamos dar visibilidade pro cara. E deu assim, mas tem abriu o Pondé portão do também, inferno, que né? não é tão escandaloso, mas tem outros caras, assim, todos os lugares do mundo tem esse tipo de gente, sabe? Esse cara que meio que tá navegando a onda. E são pessoas conservadoras que estão navegando a onda do conservadorismo, assim, e dando munição pra galera. É isso, é terrível, mas é meio que sempre homem. Então é isso. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. A morte do Olavo de Carvalho, Natália, como você disse, embora ele tivesse já doente, esteve no Brasil recentemente para se tratar, fez uma cirurgia recentemente também, pegou Covid dias atrás, então ele estava já combalido, mas a morte surpreendeu de fato. O mais surpreendente é que o Olavo de Carvalho, ele morreu doente, além de doente, muito deprimido, porque ele acabou morrendo no instante em que assistia ao funeral daquilo que se convencionou chamar de bolsolavismo, que é um fenômeno que nasceu da cruza da fuligem ideológica do Olavo de Carvalho com a inanição mental da família Bolsonaro. Recadinhos. Camila, se alguém aí quiser vender cursos do Olavo de Carvalho para incautos, mas não entregar o curso, e quiser contar pra gente como fazer, tirar dinheiro de olavistas, A gente como incentiva fortemente vocês. Cria um a site, fazerem entra no isso. site, fala com o site Guy lá que eles fazem um site pra você. olavodecarvalho.com.br. Sim, a gente incentiva fortemente, mas aí você tem que mandar um e-mail depois pra contar, né, pra gente que você fez isso, pra contato@muitopior.com.br, ou deixar um recado no site, que é o muitopior.com.br, ou entrar em contato com a gente a partir de alguma das nossas redes, o Instagram, o ex-Twitter, né, o X, ou o Facebook, ou também pode deixar um recado ou no Spotify ou no YouTube. No YouTube nessa semana, no episódio, eu não sei se eu vou deixar os comentários abertos não, porque vai ser um chorume gigantesco. Deixa um pouquinho e aí vê como Vamos que ver o que sente. acontece, né? E nos recadinhos lá no nosso querido Spotify, o nosso querido Giancarlo apareceu lá, falando que nunca tinha ouvido falar nesse acidente e que as joias sumidas ele não faz ideia, mas tem 2 joias que são vocês. Olha só. Ai, que fofo. Cafona. Ele disse que é cafona. Cafona e amoroso. Giancarlo. Isso foi no episódio do acidente do Transbrasil 303. Também deixar um salve lá no Facebook, no Renato Alves e o Alexandre Straiotto, que deixaram um joinha lá pra nós. E aí no Instagram, a nossa querida Helena Stein deixou um recado bem grande falando sobre a carta, né? A carta da mãe, de todo o episódio da enchente, assim. Força aí, Helena.
A situação tá complexa, mas vai melhorar. Sim, e a gente vai colocar de novo lá no final, nos comentários tanto no nosso site quanto no Spotify, a indicação do site para vocês doarem para o Rio Grande do Sul, que a situação ainda tá bem feia lá, né? E eu acho que as pessoas ainda estão precisando de bastante ajuda. E isso, voltou a subir agora a água, né? Imagino que... Força aí, galera. E a Brígida0611 falou que ela ama, nós contamos histórias maravilhosamente bem. E sim, as enchentes não têm comparação. No episódio do submarino nazista, a Elenara também falou ali, que ela anda meio sem cabeça porque mesmo segura, está difícil segurar o emocional pelo tanto que acontece aqui. Lembro que a mamãe contava que um irmão do marido da minha tia, sua irmã, foi metralhado em um bote de um desses barcos, que ela não lembra o nome dele. Olha coisa. Aí, Elenara sempre personagem da história do Brasil. Eu tô achando que a Elenara tá em tudo, gente. Poderia ser a nossa Kevin Bacon. 6 graus de separação com a Elenara Stein? Elenara Stein. Muito bom. E também lá no Instagram, a gente tem o nosso pessoal que deixou um curtir só. A Michele Kais, o Marcelo JV, o Alessandro Soares, a Andrea, o Leandro Noronha F, o Evaldo Novellini, a Céfia Souza, Cassala, o Tom do Pin Nada Oficial, o DNP Sam, o André Marcos Santos, o Ricardo Cravo, o Ronaldo Rede e o Cláudio M. Santos 28. Além da nossa querida Kelfinha, com K, o P. Novaes e a Miranda Joyce. Indo lá pro YouTube, o Lucas Souza RH8FH falou: muitas histórias brasileiras se repetem. Aqui no Rio temos a história das enchentes de 66 e 67, que marcaram época. Primeiro teste de fogo da Globo como emissora. E alagamentos em janeiro se repetem constantemente no Rio. Aí ele deu uma dica de episódio: o acidente do elevado Paulo de Frontin, 71. Tá na minha lista esse acidente, sim. Nosso querido Charles de Castro falou: salve, rapaziada. Passando para falar que sou fã da série Canalhas BR e também da série Tragédias de Aviões. Forte abraço de BH, Minas Gerais. Danilo fazendo sucesso. Olha aí. E a garota enxaqueca 666, seria ela a Headache Girl? Eu acho que eu tenho quase certeza que a garota enxaqueca é a Headache Girl. No YouTube ela tem outra persona. Senão elas poderiam ser melhores amigas. Tipo a Kelfinha com K, Kelfinha com Q. É. E ela diz lá: licença, chegou o meu momento. Opa, chegou o seu brilhar, momento. Hein? Ela vai brilhar. A espiroquetose intestinal é causada por uma bactéria em formato de espiroqueta, espiral. Causa diarreia crônica com sangue e perda acentuada de peso. Há relatos de pacientes que perderam 25 quilos. Meu Deus. Uma doença rara que acomete pessoas com problemas imunológicos. Pessoas com AIDS, transplantados, pacientes oncológicos em quimio-radioterapia. Hoje ela é totalmente tratável com antibióticos como metronidazol. Na época em que não tinham medicamentos efetivos para AIDS, associavam essa doença para homens que tinham relação com outros homens. Ai, que bosta. A AIDS sempre foi um palco de fake news gigantes. Nossa, muito obrigada por trazer essa informação maravilhosa sobre espiroquetose intestinal. Olha aí. E na década de 40, durante a enchente, teve muitos casos dessa doença. E agora tá todo mundo informado. Se alguém perguntar isso, se cair no Enem ou no, como chama, o provão do... ProUni, sei lá, não sei como Não, chama tem isso. aquele do concurso. Ah, no Enem dos concursos. Aí, se perguntarem isso, vocês já sabem a resposta. Cortesia da garota enxaqueca 666. Beleza, então você já sabe o que é uma espiroqueta. E o espirodiro? É um Spirogyra. E lá no Twitter, né, o X, a Gisele Rumin mandou um episódio sensacional como sempre, casal. Obrigado no episódio das enchentes. E também deixar um salve pra nossa querida Kelfinha, agora com Q. O Danilo não se conforma com as várias ortografias de Kelfinha. E o nosso querido Cláudio Schubert. Sendo que o nome dela, na verdade, é Raquel Panarello. Então o Q faz todo sentido. Sim, mas e com K? É uma modernidade. Ah, tá. E também, né, o Giancarlo. Que a gente já falou, que ele apareceu lá no Spotify. Ele também mandou um e-mail bem grande pra gente, que a Camila vai responder, né, Camila?
A Camila vai responder e aí vai comentar mais no próximo episódio. Mas obrigada, Giancarlo. Grazie tanto. Un bacio. Então é isso. Tem mais alguma coisinha aí que queira Não, só acrescentar? Isso. Então, espero que vocês não sigam o Olavo de Carvalho, sigam só o Muito Pior. Nós vamos criar a nossa seita também. Sim. E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.